Glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite, noite de festa, noite de celebração, e o melhor de tudo é que o Senhor Jesus, Ele está presente. O melhor de tudo é que a presença de Deus, ela é real nesta noite, nós já podemos senti-lo, já podemos ouvi-lo, sabemos que Ele está presente aqui. Eu estou muito feliz, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus, ao Paulo, ao Fernando, por fazerem esse convite. Eu me sinto muito honrado. Eu confesso que uma grande responsabilidade. Falei, Senhor Jesus, me ajuda. Meu pastor vai estar lá. Se eu falar alguma coisa errada, eu estou frito. O pastor está lá. Vou na Projeto de Deus. Quem é o pastor presidente? O pastor Ney. Uma referência. Falei, meu Deus do céu. E começa a vir os nomes na cabeça. O Paulo, o Fernando. Uma liderança cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Lembrei do Luciano Glória, eu falei, rapaz do céu, só tem gigante espiritual lá. E agora, Senhor Jesus, me ajuda. E eu acredito que o Senhor Jesus, Ele me ajudou. Ele colocou uma palavra no meu coração. E que o Senhor me dê graça para poder compartilhá-la nessa noite, dividir com você aquilo que Deus tem ministrado sobre a minha vida. Eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Josué. Luciano Glória, uma voz profética, já iniciou o culto. Parece que o meu caro amigo leu parte do meu esboço, já falou um pouco daquilo que nós vamos ministrar nesta noite. Josué, capítulo de número 1, a partir do verso 1, tema do congresso, crer e ser para crescer. E eu creio que esse é um tempo de crescimento que Deus ele tem preparado sobre as nossas vidas. Eu creio num tempo de coisas extraordinárias e sobrenaturais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as áreas, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aí no telão também, se você encontrou na sua Bíblia, você pode me acompanhar na leitura. Diz assim o texto: depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates ao leste até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter a certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Um texto que nós conhecemos, a história da vida de Josué. Sem dúvida alguma, amados, quando nós lemos esse texto, conseguimos entender que para Josué, essas palavras, esse momento significa o início de um novo tempo na sua vida, na sua trajetória, no seu ministério e na sua jornada. O tema do congresso, crer e ser para crescer. E eu acredito que crescimento faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Ao ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o próprio Deus nos incentivando, nos estimulando ao crescimento. Crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia fala para nós crescermos ao ponto de alcançarmos a estatura de varão perfeito, uma maturidade espiritual. Olhamos para a vida de Jesus, o nosso exemplo a ser seguido. No capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele crescia
ele crescia não só em estatura, não só fisicamente, mas a palavra de Deus vai dizer que ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então o Senhor Jesus, ele é um exemplo da importância do crescimento sobre as nossas vidas. E o crescimento ele vai precisar acontecer em todas as áreas, em todos os níveis. É claro, o crescimento é um processo, o crescimento é gradativo, há um processo que nós precisamos passar para poder crescer. O crescimento ele não se dá da noite para o dia, e nós vamos enxergar passos muito claros na vida de Josué relacionados ao crescimento. E eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Há sempre mais a aprender, há sempre mais a conquistar, há sempre mais a conhecer. Deus ele vai se revelando cada vez mais, Deus ele vai nos ensinando cada vez mais, e nós precisamos estar dispostos a passar por esse processo de crescimento. O propósito de Deus para a nossa vida é nos fazer crescer. E eu olho para a vida de Josué e eu começo a entender, amados, que o trabalhar de Deus não começa de fora para dentro. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora. Veja, Josué ele está num momento, num divisor de águas. Ele vai receber uma palavra que vai ser ministrada sobre o seu coração, sobre o seu interior. E eu olho, amados, essa palavra foi tão poderosa, foi tão potente, que incendiou o seu coração, o colocou de pé, o fortaleceu e deu para ele o ânimo necessário para ele cumprir os propósitos de Deus. Josué, um novo tempo ele está vivendo. A palavra do Senhor veio sobre ele e o Senhor vai falar: Josué, olha, o meu servo Moisés, ele morreu. Amados, nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos olhar para frente. Acredite que as melhores coisas da parte de Deus sobre a nossa vida ainda estão por vir. As melhores coisas ainda estão por chegar. Não podemos de forma alguma ficar preso ao passado. Não podemos, amados. O texto está dizendo, e o Senhor fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu. Quer dizer, independentemente do que aconteceu lá atrás, agora é um novo tempo. Então, amados, se o passado foi ruim, Deus ele tem o poder de mudar e transformar a nossa história. E se o passado foi bom, nós guardamos as boas memórias, as boas lembranças, mas temos a convicção de que o melhor ainda está chegando. O melhor ainda está por vir. Existem coisas maiores ainda para acontecer sobre as nossas vidas. Existem coisas maiores para poderem se manifestar sobre nós, sobre a casa, sobre a família, sobre o ministério, sobre todas as áreas e sobre todos os níveis. É claro, olhamos para a vida de Josué e vai ficar claro para nós que aqui o crescimento se deu espiritualmente e ministerialmente. Ministerialmente ele está crescendo. É um tempo onde ele vai assumir agora a liderança. O Senhor está dizendo para ele: Josué, você vai ser responsável agora para o povo alcançar, conquistar a terra que eu prometi. Olha só, ministerialmente ele está dando um passo maior, ele está crescendo, ele está progredindo, ele está avançando. E Deus está falando com ele, Deus está ministrando sobre a vida dele essa palavra maravilhosa. Mas essa palavra não veio em vão. Por quê? Porque Deus ele conhece a nossa estrutura, Deus ele conhece a nossa capacidade, Deus ele nos conhece por inteiro. Com certeza havia alguns questionamentos no coração de Josué. Por quê? Porque ele viu como foi a liderança de Moisés. Houve coisas gloriosas que aconteceram? Houve milagres? Houve maravilhas? Houve provisão? Houve, mas também houve dificuldades. E ele presenciou, ele viu, ele estava lá, ele acompanhou e ele sabia e entendia que o papel de liderança é desafiador. Talvez dentro dele há dúvidas, há questionamentos, há pensamentos, mas a palavra de Deus veio ao seu coração para colocar tudo no seu devido lugar. Entenda uma coisa, para cada tempo da nossa vida, Deus ele vai ter uma palavra específica. Para cada tempo, para cada momento, para cada circunstância que a gente viver, Deus ele tem uma palavra. E a palavra que Deus enviar vai cumprir os propósitos pela qual o Senhor a enviou. Ela jamais vai voltar
vazia. Há sempre uma palavra de Deus para os nossos corações. É a palavra, amados. A palavra alimenta, a palavra fortalece, a palavra direciona, a palavra renova, a palavra coloca de pé. É a poderosa palavra de Deus. E eu creio que Deus ele tem falado neste lugar. Eu creio que Deus ele tem falado ao teu coração. Por quê? Porque a expectativa de Deus é que os propósitos dele se cumpram sobre nós. Existem propósitos de Deus para se cumprir nas nossas vidas e através de nós. E como isso vai ser revelado? Vai ser revelado a Josué através da palavra. Então Deus fala, porque o Deus que falou com Josué é o Deus que fala com a tua vida, é o Deus que fala comigo. Então nós precisamos e aprendemos com Josué o quê? A importância de abrir os nossos ouvidos espirituais e abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para derramar. Alabacandarai. Eu creio, amados, que os céus estão abertos sobre este lugar. Eu creio numa nuvem de glória. Eu creio na boa e poderosa mão do Senhor estendida sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a sua noiva. Deus ainda tem coisas a realizar. Deus ainda tem coisas a fazer. Ainda que muitas das vezes no nosso pensamento, no nosso coração, a gente chegue a pensar, ó Deus, está tudo perdido, está tudo acabado. Como Elias chegou a pensar. Mas quando ele pensa que está tudo perdido, Deus dá o início de um novo tempo sobre a vida dele. Deus diz, Elias, não está tudo acabado. Você ainda vai ungir um novo rei. Você ainda vai preparar um novo profeta para assumir o seu lugar. Ainda há coisas novas para poder acontecer. Então nós não podemos estagnar. Nós não podemos parar. Nós somos tendenciosos, seres humanos, a buscar um lugar de conforto. Buscar um lugar onde a gente possa se acomodar. Mas Deus não está procurando pessoas conformadas. Deus não está procurando pessoas acomodadas, não. Romanos vai nos orientar, a palavra nos orienta. Deus está procurando pessoas que não se conformam com esse mundo, mas que têm uma mente transformada. A mente de Cristo entende que Deus tem propósitos para realizar. E a palavra veio e vai ficar muito claro para Josué aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. E o coração dele está aberto. Os seus ouvidos estão atentos. E ele se abriu para receber aquilo que Deus tinha. Infelizmente, amados, algumas pessoas ficam impedidas de experimentar o crescimento, coisas novas, coisas maiores, porque focam só nos seus próprios interesses, focam nos seus próprios objetivos, ouvem mais o seu próprio coração do que a voz de Deus. Mas o coração do homem é enganoso, amados. Nós precisamos dar ouvidos à palavra. A palavra é inerrante, a palavra é a bússola que vai nos direcionar. Tudo tem o seu valor, sentimentos têm o seu valor, pensamentos têm o seu valor, conselhos têm o seu valor, mas a máxima sobre a nossa vida é a autoridade da palavra de Deus. Mas infelizmente algumas pessoas acabam quebrando a cara, acabam se privando, mas eu entendo, amados, que são fases que as pessoas vão passando. Enquanto se é novo na fé, algumas coisas ainda são compreensíveis. Nós entendemos que o crescimento ele é processual, não é da noite para o dia. Então ninguém se converte hoje e amanhã vira um obreiro. Ninguém se converte hoje e amanhã é enviado ao campo missionário. Ninguém se converte hoje e amanhã está frutificando em todas as áreas. Não, é um processo gradativo. A pessoa ela vai crescendo, ela vai dando passo. Então, enquanto se é um recém-nascido na fé, porque nós nascemos de novo, um novo nascimento espiritual. Passamos a ser como um bebê, falando da vida espiritual, que vai ser alimentado, vai ser nutrido, vai ser cuidado, mas que precisa crescer. Não podemos ser eternos bebês espirituais. Não podemos estagnar na vida espiritual. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu agia. Eu sentia, eu pensava, eu me comportava como menino, mas agora eu sou um homem. Agora eu amadureci, agora eu cresci e as coisas de menino eu deixei para trás. Você está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Ele cresceu, ele amadureceu, ele evoluiu, ele desenvolveu. Ele diz, agora eu não posso mais ter comportamentos meninos, eu não posso mais agir de forma infantil, de forma imatura. Não. As coisas de menino eu deixei para trás porque alcancei o lugar da maturidade.
maturidade. Então no começo eu vou errar, eu vou falhar, vou tropeçar algumas vezes, mas eu preciso entender que em algum momento eu vou ter que amadurecer. Aqueles erros primários eu já não posso mais cometer. Eu cometo novos erros, porque nós estamos suscetíveis a isso. Nós somos errantes, nós somos falhos, somos seres humanos, mas o que não dá é para ficar 10 anos, 15 anos na mesma posição, no mesmo lugar. Nós estamos falando aqui de um crescimento ministerial e espiritual. Nem todos são chamados ao ministério. É claro, a palavra do Senhor nos orienta. Aquele que deseja o episcopado, quer dizer, aquele que olha e almeja uma vida ministerial, excelente obra deseja. É bom desejar um ministério. É bom querer ter uma vida espiritual, uma vida ministerial. É bom isso, mas nem todos estão chamados ao ministério. Mas todos são chamados para o crescimento espiritual. São fases, são processos. Eu chego na igreja, eu sou um novo convertido, mas eu não vou ser um novo convertido para sempre. Eu vou participar dos trabalhos que há na igreja, célula, grupo, discipulado, seja lá o que for, eu vou aprendendo, eu vou crescendo em graça, eu vou crescendo em conhecimento e vou alcançando lugares mais altos. O ministério só chega para quem tem vida espiritual. O ministério só chega para quem tem vida com Deus, amados. Veja na Bíblia, o ministério chegou para Josué, chegou o tempo dele assumir a liderança, mas ele já tinha uma vida com Deus. Ele já tinha uma vida firmada e estabelecida no Senhor. Por quê? Porque para o ministério tem que haver um preparo. Tem que estar preparado, tem que ter estrutura, tem que ter, amados. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. A chamada é gloriosa, mas muitas das vezes o processo ele é doloroso. Nós precisamos ter consciência disso. O cargo vem com seus encargos. Eu nunca tive para mim, nunca vi o ministério como status. Eu vejo o ministério como trabalho. Porque quanto mais você cresce, mais você serve, mais você trabalha e mais você tem que produzir para o reino de Deus, para a obra de Deus ser mais útil para a vida de pessoas, para a sociedade e fazer a diferença no ambiente que você estiver inserido. Mas entenda, você pode almejar, deve almejar o ministério, mas tudo começa a partir de uma vida espiritual sólida, madura, firmada em Deus. Josué já tinha uma trajetória. Lembra de Davi? Quando ele recebe o reconhecimento, ele já tinha uma vida com Deus, já cuidava das ovelhas de seu pai, já tinha uma comunhão com Deus. E é o que ele vai dizer para Saul lá na frente. Ele diz, você está dizendo que eu não tenho a capacidade de enfrentar esse filisteu? Eu tenho sim. Por quê? Porque Deus é comigo. Porque lá atrás, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio o leão e veio o urso e Deus me deu a vitória. Veja, ele já tinha comunhão lá. Ele já tinha uma vida com Deus lá. O ministério foi consequência da vida que ele tinha com o Senhor. Deus sabe os talentos que ele coloca na nossa mão. Deus sabe, mas todos nós somos chamados para o crescimento. E na vida ministerial não é diferente. Então você vai se desenvolvendo. Novo convertido, você amadurece, vai evoluindo, vai frutificando, vai crescendo. Você pode chegar no ministério. No ministério, o crescimento ele precisa continuar acontecendo. Precisa haver desenvolvimento, precisa haver progresso. E é isso que Josué agora vai experimentar. Mas veja o processo. Até chegar o dia dele ser chamado e receber essa palavra, ele esteve ao lado de Moisés. Ele está sendo mentoriado. Faz sentido para você a palavra mentoria? Faz sentido para você a palavra discipulado? Então, se você quer ser, você precisa aprender com quem já é. Você entendeu? Se você quer ser, você precisa aprender e andar com quem já é. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se você quer receber, você precisa andar com quem tem para derramar sobre a tua vida. Eu quero ser uma pessoa de oração. Anda com quem ora. Eu quero ser um pastor. Anda com pastores. Eu quero ser um evangelista. Ande com evangelistas. Não, a minha chamada é outra. Eu quero ser um empresário, um homem de negócio. Ande com pessoas de negócio. Para quê? Para você receber aquilo que elas têm para poder ministrar sobre a tua vida. E é o que vai acontecer com Josué. Ele recebe a chamada de líder, mas ele aprendeu e foi mentoreado por um líder excelente.
Não temos dúvida, amados, da eficiência, da eficácia da liderança de Moisés. E Josué ele foi diretamente influenciado por esse grande homem de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Eu preciso entender essa importância de primeiro aprender e depois crescer para depois começar a executar. Então ele passou por toda uma fase, passou por todo um processo e agora chegou um momento que vai exigir dele esforço, vai exigir dele dedicação, vai exigir empenho. O crescimento ele não é da noite para o dia. Ele passou pelo processo, mas agora Deus viu que ele está preparado. Veja que há sempre um processo antes do despontamento, antes do ministério, antes das coisas começarem a acontecer. Veja, uma planta ela floresce, ela brota, as coisas acontecem, mas antes há um processo que acontece debaixo da terra. E muitas das vezes o processo ninguém está vendo. Muitas das vezes o processo é no anonimato. Por quê? Porque quando a fama vier, quando o despontamento vier, você precisa ter uma estrutura. Lembra de Davi? Começou de trás das malhadas. Depois veio o conhecimento. Lembra? O próprio Moisés é um exemplo, amados. O próprio Moisés, antes dele ir lá para libertar o povo, ele teve experiências com Deus lá na sarça ardente. Deus falou com ele, Deus ensinou ele, Deus preparou ele e depois as coisas começam a acontecer. Então, tenha expectativa de crescimento, mas não seja ansioso. Não atropele as etapas, não queime etapas. Deus faz tudo na hora certa. A tua hora vai chegar, Lamantoreca Mandarai. A tua hora vai chegar. Continua semeando, continua regando a tua semente, continua perseverando. Uma hora Deus vai te honrar. Uma hora o reconhecimento vai vir. Se esse é o propósito que tem ardido no teu coração, uma hora vai se manifestar. Uma hora acontece, mas nós precisamos perseverar. Ele perseverou, ele ficou firme e agora ele vai ter as suas experiências. Vida espiritual é construída de forma gradativa. As coisas vão acontecendo pouco a pouco, fase por fase, etapa por etapa. Eu gosto de cozinhar. A minha esposa está aqui, ela chegou para participar, ela estava lá no culto das irmãs, na nossa igreja. Eu gosto de cozinhar. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo. E quando eu cozinho é um fracasso. Quando tem tempo, não dá certo, é um fracasso. Mas, às vezes, eu me aventurava, a tentar fazer um bolo. Mas, amados, se tu não seguir a receita lá do jeito certinho, alguma hora vai dar errado. Tem uma fase, tem um processo, tem uma forma que deve ser feito para poder dar certo. Se a gente queimar a etapa, o negócio é frustrante. Tudo tem a hora certa. Veja o tanto de tempo que Jesus, o próprio Senhor Jesus, teve que esperar para poder iniciar o ministério. É tudo na hora certa. E às vezes eu me aventurava a tentar fazer o bolo. Hoje em dia eu já desisti, sabe, amado? Já deixa quieto, deixa ela fazer, ou melhor, compra. Às vezes vai mais comprar do que desperdiçar ingrediente, que era só desperdício. Aí eu ia lá, cheio de expectativa. Mexia, colocava no forno, meu Deus, isso aqui vai dar certo. Olhava, 5 minutos no forno, o negócio começava a crescer adoidado. Está crescendo muito rápido isso daí. Tem alguma coisa nesse negócio aí, velho. Crescia a felicidade de que deu certo, mas alguma etapa ali foi queimada, ou foi fermento demais, ou o fogo estava muito alto, não sei. Só sei, amados, que quando o bolo parecia que estava pronto, murchava que nem um balão. Meu Deus, mas parecia que estava dando certo. Não, errou no processo. Queimou etapa. Alguma coisa aí estava errado. A princípio parecia que estava dando certo. Mas no final deu errado. Por quê? Era o ingrediente que estava ruim. Era o forno que estava ruim. Não era. Foi eu que não respeitei alguma etapa do processo ali. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Espere o tempo de Deus sobre a tua vida. O tempo de Deus vai chegar. Deus não chega nem adiantado, Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa. Eu me lembro, amados, no início do ministério, cooperador lá, servindo ao Senhor, servindo mesmo de todo o coração. E um dia alguém me perguntou, falou assim, mas você não se preocupa em não ser levantado ao diaconato? E eu fiquei refletindo sobre aquilo, o Senhor
ministrou no meu coração e eu compartilhei. Eu falei, não, irmão, na hora certa, Deus vai fazer. Na hora certa, as coisas vão acontecer. E foi assim, amados, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa história, quem escreve é Ele. Os nossos caminhos, quem direciona é Ele, para que os propósitos dEle possam acontecer sobre nós. Então, Josué agora ele já tem uma estrutura. Ele já criou essa condição para poder exercer a liderança. Ele teve muitas experiências ao lado de Moisés. E eu digo uma coisa para você. Isso não acontece aqui. Isso acontece em outros países, em outros lugares. Mas nunca critique uma liderança. Nunca critique alguém que está numa posição que você quer alcançar. Porque você só vai entender o comportamento dessa pessoa quando você estiver na mesma posição que ela está. É fácil criticar estando de fora. É fácil criticar quando a responsabilidade não está sobre você. É fácil opinar quando a consequência da decisão não está sobre os seus ombros. É fácil, é fácil, mas isso não acontece aqui. Isso é lá para o lado da Argentina, isso é para o lado do Chile. Acontece aqui. Então, nunca critique alguém que está numa posição de liderança. Do antigo ministério que nós éramos, eu vi, amados, isso acontecer. Às vezes, pessoas falando tanto contra o líder, falava isso, falava aquilo, criticava em tudo. Aí aconteceu de a pessoa assumir a liderança. Não fez nem a metade do que o líder que ela criticava, não fez nem a metade. Fez nem a metade, criticava tanto e quando assumiu a posição, aí entendeu como é que era. Então, não critique alguém. Eu estava conversando com um amigo e o amigo dizia isso. Quando eu trabalhava na empreiteira, ele falava assim, Rolf, você só vai entender um comportamento de um empreiteiro quando você estiver na mesma posição que ele está. Até então, respeite, a autoridade é ele, respeite e entenda. Se o teu tempo chegar, chegou, mas aí você vai entender, porque liderança é desafiador. É desafiador. E Josué, ele entendia isso, mas agora ele vai receber essa palavra poderosa que vai endireitar todas as coisas. Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora você vai assumir a posição de liderança e vai fazer o povo herdar a terra que eu prometi. O tema do congresso, crer e ser para crescer. Josué, ele creu naquilo que Deus está ministrando sobre a vida dele. E esse é o primeiro passo, acreditar nos propósitos de Deus sobre a nossa vida, amados. Os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Laman, Toré, Cachei. Deus, ele chama, Deus, ele envia, mas Deus, ele também capacita. Deus, ele também sustenta. Deus, ele também provê. Deus, ele também cuida. Amados, Deus não coloca ninguém em cilada. Deus não coloca ninguém em furada. A palavra de Deus sempre será certeira. E Josué, ele creu naquela palavra. Creia na palavra de Deus. Creia nos propósitos de Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia na grandeza de Deus. Ainda que aos olhos dos humanos não seja possível, Deus é poderoso para fazer. Para Deus, nada é impossível. Pode ser difícil, pode ser complexo, mas com Deus e em Deus todas as coisas são possíveis. Vai gerando a fé. Ele ouviu. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, já é crer e ser para crescer. Mas o primeiro passo é ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Para eu crer, eu preciso primeiro abrir os meus ouvidos para aquilo que Deus está falando. Para aquilo que Deus quer. Eu preciso abrir o meu coração. E meu coração precisa ser como uma terra fértil. Em todas as áreas, espiritual, ministerial, no casamento, na família, nos negócios, nas finanças, o meu coração precisa estar aberto. Fiz uma visita com o pastor Rubens, uma pessoa que não é mais da nossa igreja, um relacionamento, um namoro bem conturbado. Pensa num namoro conturbado, era o namoro desse casal. Até facada rolou, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Negócio feio, amados, feio mesmo. Se engalfinhava que nem Tom e Jerry. Nossa, era complicado. Fomos nessa visita. E ali nós estávamos conversando com essa pessoa e eu compartilhei uma palavra que Deus falou no meu coração. E eu dizia assim, olha, nem tudo que está no nosso coração está no coração de Deus.
mas aquilo que está no coração de Deus precisa ter lugar dentro dos nossos corações. Vou repetir, nem tudo que está no nosso coração está no coração de Deus, mas aquilo que está no coração de Deus precisa ter lugar dentro de nós. E Josué deu espaço para isso. Ele abriu. Deus, eu me deixo ser ministrado pelo Senhor. O que o Senhor quer fazer na minha vida? E Deus está trabalhando na vida dele. Deus está trabalhando no interior dele. E lembre-se disso sempre. Para as coisas acontecerem do lado de fora, primeiro elas precisam acontecer do lado de dentro. As coisas fluíram fora, mas estavam queimando na onde? No seu interior. E é isso que nós precisamos, ter um coração incendiado pelos propósitos do Senhor. Deixar o nosso coração queimar. Deixar o nosso coração arder com a vontade de Deus. Josué, você vai fazer o povo herdar essa terra. Você agora vai conquistar. Você vai desbravar. Seja forte, seja corajoso. Não temas, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Assim eu serei contigo. Eu vou fazer você prosperar no seu caminho. Medita na minha lei. Medita na minha palavra. Anda nos meus caminhos. Segue a minha vontade, porque as coisas vão acontecer. Então, Josué, ele ouviu. Precisamos abrir os nossos ouvidos. Não se feche nos seus propósitos. Abra o seu coração. Amados, cada culto que a gente vem, isso aqui é um congresso. Há propósito de Deus dentro desse congresso. A história da vida de pessoas vão ser mudadas. Vão ser transformados através desse trabalho. Por quê? Porque há um movimento no mundo espiritual. Eu tenho expectativa em todas as coisas. Eu vou na oração da manhã, eu tenho expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu vou para o culto de terça e eu vou com expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu vou quinta e eu creio algo vai acontecer. Eu vou domingo, algo vai acontecer. Eu venho para o congresso e eu acredito, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Por quê? Porque Deus está no negócio. E onde Deus está, alguma coisa acontece. Oh, amados, por mais encontros como esse, por mais noites como essas, por mais expectativas como essa, por mais desejos como esse, queremos mais de Deus. Queremos mais de Deus. Senhor, eu quero te conhecer a cada dia mais. Eu quero crescer em graça. Eu quero crescer em conhecimento. Eu quero crescer em estatura. Eu quero crescer em todas as áreas. Mas Deus está dizendo para Josué, Josué, se levanta, camantou que mandarai. Deus não trabalha na vida de quem está parado, de quem está estagnado, de quem está sentado e de quem está prostrado. O primeiro passo é se levantar. Josué, se levanta. É tempo de se levantar, amados. É tempo de se levantar. É tempo de tomar atitudes baseadas na vontade do Senhor. Talvez você era uma pessoa mais ativa lá atrás. Talvez você já produziu mais, já fez bastante, mas por alguma razão esfriou e se acomodou. Ah, mas eu acredito que há fagulhas dentro do teu coração. E nesse congresso, essas fagulhas vai virar algo poderoso dentro de você. A frieza espiritual não terá lugar, o desânimo não terá lugar, o abatimento não terá lugar, a frustração não terá lugar, porque existe um lugar em Deus que nós precisamos alcançar. Existe um lugar em Deus que nós precisamos alcançar. Existe muito mais ainda por vir. Josué, se levanta. E você pode dizer, pastor Wolf, qual é a hora de se levantar? A hora de se levantar é agora. O tempo de se levantar é hoje. É tempo de se levantar. Mas eu não tenho força. A palavra fortalece. Cada que mandara cai. Mas há barreiras. As barreiras vão cair. Mas a dificuldade, a fé gerada dentro de você vai ser maior do que qualquer dificuldade. Você ouve, você crê e você faz. Caché que mantou que mandarai. Abra o seu coração. Os céus estão abertos. A mão de Deus está estendida. Existem coisas sem medidas para ser derramadas sobre nós. O Espírito de Deus está operando. O Espírito de Deus está trabalhando. E nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos vasos que Deus escolheu. Você não está aqui em vão. Você não veio aqui por acaso. Você não é obra do
acaso. Existem planos de Deus para a tua vida. Existem propósitos de Deus para a tua vida. Eu me lembro da palavra dada a Jeremias. Jeremias, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Existem planos desde lá. Existem propósitos desde o ventre da tua mãe. Eu te chamei, eu te escolhi. Ei, acredite, o Espírito de Deus te trouxe nesse lugar. Você não veio por força do braço. Você não veio por capacidade humana. Nós estamos aqui porque o Senhor nos reuniu nesta noite. Nós estamos aqui porque o Senhor nos congregou. O Senhor fez esse ajuntamento. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nosso Deus. É o poder da palavra. Se levanta, acredite, tenha fé. E a fé chegou no coração dele. Ele creu. Mas a fé não é só algo teórico, algo abstrato. A fé ela precisa ser colocada em prática. Precisa haver ações, precisa haver atitudes. Veja, crer e ser. Ser, eu entendo, praticar, fazer, tomar a atitude. Porque se eu só crer, eu não cresço. As coisas não acontecem. Eu ouço, eu creio e quando eu recebo a palavra, eu tomo atitudes, eu faço, eu ajo dentro daquilo que eu ouvi. Então, o crescimento, ele vai vir. Não é só teoria. Fé na teoria é bom, mas fé na prática é melhor. Preciso tomar atitudes dentro da palavra que tem sido ministrada. Só que muitas das vezes, amados, o que vai acontecer? A palavra que vem, ela confronta a nossa realidade. Ela vai confrontar a nossa realidade. A palavra vem para Abraão. Abraão, existe um propósito para você. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. A sua descendência vai ser como as estrelas, como a areia. Mas há um problema. A infertilidade, não dá, não há capacidade ali de gerar. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Confrontou a realidade. Mas que aconteceu, aconteceu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a fé é isso mesmo, amados. Nós não vivemos por vista. O justo viverá pela fé. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos andando por aquilo que nós acreditamos. Deus está dizendo para Josué, Josué, você vai conquistar. Josué, os inimigos vão cair. Josué, você vai entrar na terra. E ele começa a dar passos dentro daquilo que ele está ouvindo. Dentro daquilo que ele acreditou. Eu entendo ser como fazer a nossa parte. Porque Deus fala, Deus revela o propósito, Deus orienta, Deus capacita, mas existe uma parte que cabe a nós. Você consegue entender isso? Existe uma parte que somos nós que temos que fazer. E Deus não vai fazer a nossa parte. O que nós não podemos, Ele pode. E o que nós temos que fazer, Ele jamais irá fazer. Existem coisas que cabem a nós. Deus está dizendo para ele, Josué, você precisa se levantar, você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo, cabe a ele. E Deus vai fazer o quê? Vai abrir os caminhos, vai prover, vai derrubar os inimigos, vai dar a capacidade, mas cabe a ele o quê? Se esforçar, ter bom ânimo, se levantar. Então, é uma junção de coisas. Deus libera a palavra. Então, essa palavra que tem sido liberada sobre a tua vida, seja no congresso, seja nos cultos, seja nas ministrações, você não pode ficar só na teoria. Ah, mas eu tenho memória curta. Anota. É verdade. Deus está dizendo para Josué, Josué, ata na tua testa, escreve, medita, anota. Pega o teu celular, escreve lá, pô, Deus falou tal coisa. Ó, Deus disse isso, ó, Deus disse aquilo. Começa a escrever, começa a anotar, para colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado. Tem que anotar, tem que escrever, tem que meditar. Deus está dizendo, meditar. Meditar na onde? Na palavra, no que Deus está falando. Pô, Deus falou hoje no culto, ó, caramba, fui lá domingo, Deus ministrou sobre a minha vida. Aí eu pego aquela palavra, guardo no meu coração e vou meditar nela. Quando? De dia e de noite. Mas o que é meditação? Vou explicar para você o que é meditação. Quem aqui já ficou pensando num problema por um longo período? Tem alguém que compartilha dessa? Alguém? Ó, 2 ali levantou a mão, o restante, graças a Deus, não tem problema. Aleluia.
Maravilha. Pensando no problema, o problema vem e você fica pensando naquilo e fala, Deus, como é que eu vou resolver isso? Aí pensa. Meditação é mais ou menos isso daí, porque a preocupação só traz aflição, mas a meditação é algo poderoso. Você pega a palavra e você começa a meditar. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na onde eu for, a palavra precisa queimar dentro do meu coração. Na onde eu for, onde eu estiver, a palavra precisa estar ardendo dentro de mim. E eu preciso cumpri-la. Eu preciso agir. Eu preciso tomar atitudes. Aplicar a palavra. Por quê? Porque fé não é só teoria. Fé também é prática. Existem coisas que vai caber a nós. Lembra de Davi? Derrubar o gigante é com Deus, lançar a pedra é com Davi. Lançar a pedra é com ele. O mar vai abrir? Vai. Mas Moisés precisa estender a vara e estender a mão. Estender a vara e estender a mão é com Moisés. Clamar é com Moisés. Abrir o mar é com o Senhor. Deus está dizendo, Josué, esse é um novo tempo. Vai conquistar. Mas ele precisa ir. Atravessa o Jordão. Santifica o povo. Prepara os sacerdotes. Veja, há sempre uma parte que vai caber a nós. Sempre uma parte vai caber a nós, mas Deus nunca vai pedir algo que a gente não seja capaz de fazer. Então o que precisa ter? Disposição para obedecer. Eu ouço, eu creio e eu pratico. E eu faço. Deus, o que o Senhor quer fazer? Para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o propósito que deve ser cumprido? Esses homens entenderam isso. Ficou muito claro para Josué. Veja no versículo de número 10. Então Josué ordenou aos oficiais. Ele não protelou. Ele não ficou postergando, protelando. Sabe, amados, às vezes a gente protela muito aquilo que Deus quer fazer. Às vezes já era para ter acontecido, mas foi a gente que se acomodou. Foi a gente que se conformou. Foi a gente que parou no meio do caminho. E onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Às vezes quem se afasta somos nós, quem distancia somos nós, quem para somos nós. Deus está no mesmo lugar. E o propósito? Continua de pé. E a palavra? Continua de pé. Tempo de renovação, amados. Tempo de fortalecimento. Tempo de edificação. Então, Josué ordenou aos oficiais. Ele começa a cumprir aquilo que foi ministrado sobre a vida dele. E qual é o resultado? Ele vai viver um tempo de coisas extraordinárias e sobrenaturais. Chega de marasmo. Chega de marasmo. Chega de mesmice. O novo de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Existem novas experiências. Existem novos lugares. Existem coisas novas que nós iremos alcançar em Deus. E a palavra é essa. Escute. Creia, obedeça e viva o resultado. Labacandarai. O resultado na vida daquele que obedece a palavra sempre será extraordinário. Sempre será. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, veja só, olha a mudança que houve. Talvez havia dúvida no coração de Josué, questionamentos, mas a palavra veio tão forte sobre o coração dele, que você vai ver ele empenhado, ele com afinco, ele dedicado, deixou as coisas velhas para trás e ele vai avançando para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Ei, não viva de passado. Ah, mas lá atrás eu orava tanto, mas é tempo de você orar de novo. Mas lá atrás eu fazia tanto e parei. É tempo de voltar a fazer de novo. Mas lá atrás eu frutificava tanto. Ei, se você entender que o propósito é frutificar, Deus ele vai podar a árvore para poder dar mais frutos. Se você tiver disposição para entender a grandeza daquilo que Deus tem, Deus vai cumprir com a parte dele. Deus ele vai cumprir. Eu creio que Deus está operando sobre as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos juntos orar. Eu não sei em que fase, eu não sei em que etapa você está.
Eu não sei se você é um novo convertido que tem buscado o crescimento espiritual. Às vezes não é fácil. Às vezes você tenta abandonar algo e quando você se vê, volta àquela prática de novo. Mas persevera. O Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. As coisas vão fluir. As coisas vão acontecer. Sabe, eu tive uma experiência no início da fé. Eu senti de compartilhar isso. E eu vim do mundão, amados. Era perdido, o Senhor me salvou. Fui achado por Ele. E no início da conversão, eu ia para a igreja, ia para os cultos, mas eu não estava ainda totalmente liberto. Eu estava ainda no processo. Deus ainda estava trabalhando. Até a libertação, ela é gradativa. E eu ouvia muitas músicas do mundo, sabe? Muitas das vezes eu saía do culto e colocava o fone e ouvia as músicas do mundo e aquilo estava me atrapalhando. Não me edificava em nada, me consumia as minhas energias, sabe? Quando você está usando o celular e no segundo plano tem um monte de aplicativos lá que você nem está usando, não está servindo para nada naquele momento, mas está consumindo energia. Está consumindo, tem que fechar, tem que expirar, tem que apagar para poder haver mais espaço. E eu ouvia muitas músicas e o Senhor ministrou o meu coração e Ele dizia: filho, você precisa abrir mão dessas músicas mundanas. E durante algum tempo eu falei: Deus, mas eu gosto tanto dessas músicas. Veja, amados, Deus, Ele trabalha na legalidade, na liberdade. Se você abrir a porta, Jesus entra. Ele entra e ceia contigo. Precisa haver a abertura para Deus poder trabalhar. Deus não faz nada forçado. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito dele, diz o Senhor. E Deus foi trabalhando no meu coração. E a princípio eu não queria. E logo eu comecei a tentar me libertar daquilo. Estava me impedindo de viver algo novo. Estava me impedindo de crescer e progredir espiritualmente. E na primeira etapa eu me lembro, eu recebi uma palavra, uma ministração, e eu cheguei em casa, peguei todas aquelas músicas que estavam no celular, excluí tudo. Apaguei, arranquei da minha vida, sabe, amados? Tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida. Tem coisas que são como barreiras, como impedimento que você precisa tirar para poder alcançar o crescimento, sabe? Tem coisas que são, o nosso pastor ele sempre fala sobre isso, são como um paraquedas. Você quer crescer, você quer avançar, você quer progredir, mas aquilo te impede. É como algo amarrado no seu pé, mas eu creio que nessa noite as cadeias são quebradas. Eu creio que nessa noite os grilhões são despedaçados. Eu creio que toda força contrária, ela é anulada através do nome poderoso de Jesus. Toda seta que vem para trazer desânimo, frieza, para embaraçar, toda complicação, toda retaliação, ela cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Porque chegou a hora de nós vivermos um novo tempo. E eu apaguei aquelas músicas. E daqui a pouco, meu coração ainda não estava liberto. E eu coloquei elas de volta no meu celular. Eu falei: meu Deus, eu preciso abrir mão disso. E o Espírito Santo, Ele fala. Assim como eu creio que o Espírito de Deus, Ele tem falado ao teu coração sobre aquilo que precisa ser feito. Ei, não protele, cabacheque, mandará que assai. Oh, muitas das vezes a falta de liberar o perdão se torna um peso sobre a nossa vida e nos impede de prosseguir, nos impede de avançar, nos impede de crescer. Mas se Deus tem te incomodado para você liberar perdão para alguém, libere. A falta de perdão, ela aprisiona, e quem está preso não cresce. Lembra daquela parábola, aquela história que Jesus conta, do homem que foi perdoado a sua dívida? O Senhor o perdoou, e ele vai no meio do caminho e encontra alguém que o devia. E o que ele faz? Ele diz: você vai me pagar. Ele diz: não, mas eu não tenho como pagar. Ele diz: não, mas você vai ser, então, escravizado também até que a dívida seja paga. E o texto vai dizer que quando o seu Senhor tem um conhecimento daquilo que ele teve, ele recebeu misericórdia e não deu misericórdia. Deus está falando com alguém nesta noite. Ele recebeu misericórdia e não passou a misericórdia para frente. Ele foi incompassivo. E ele diz: não, você vai me pagar. Quando o seu Senhor recebe a notícia, ele diz assim: o que ele fez? Ele foi incompassivo, lança ele na prisão. Ele não perdoou, ele vai ser aprisionado. Ei, a falta de perdão aprisiona. É hora de liberar o perdão. Ah, mas foi fulano que errou comigo. Não, amados. O primeiro a falhar com Deus fomos nós. E o primeiro ato
de reconciliação para conosco foi dado por Ele, pelo seu amor. O primeiro passo para a reconciliação, quem deu foi Deus, e a exemplo dele. O primeiro passo para a reconciliação, quem tem que dar somos nós. Ah, mas quem errou foi ela, foi ele. Pede perdão você, caba até que mandará que a sai. O Espírito Santo está queimando no seu coração. Até quando você vai protelar? Até quando você vai postergar? Libera perdão para que haja crescimento. Caxé, Kiman, Tore, Kassai. Perdoa para poder ser livre. Existem coisas que nós precisamos abandonar, abrir mão. E eu voltei com aquilo de novo, porque ainda estava no meu coração. Oh Espírito de Deus, eu creio que nesta noite, se há algo dentro de nós que te atrapalha, que seja tirado, leve, asseque, mandarai. Nós cremos na tua palavra. A tua palavra é santa, pura e verdadeira. Então, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos santifica nesta noite. Cada camantou que mandará que assai. Trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas emoções, trabalha nos nossos sentimentos, trabalha no nosso entendimento. E eu voltei com aquilo, eu coloquei elas de novo no celular. Mas lembra que eu disse no começo, algumas coisas no início da fé ainda são compreensíveis, mas precisa haver progresso, precisa haver crescimento, precisa haver maturidade, desenvolvimento. Eu coloquei de volta e aquilo começou a me incomodar, a angustiar o meu coração. Eu dizia a Deus, de repente para você, pode ser que isso seja algo muito pequeno, porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus limites, cada um tem a sua capacidade. Nós somos seres, nós somos indivíduos, somos diferentes uns dos outros. Os problemas que eu enfrento não são os problemas que você enfrenta, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vela pela nossa vida. E voltei com as músicas de novo. Mas chegou uma hora, amado, que eu determinei no meu coração. Eu disse, Deus, eu vou arrancar isso da minha vida. E apaguei. E nunca mais coloquei. E tive novas experiências. Houve um crescimento, sabe? Tem coisas que Deus ele vai orientar. Ele vai falar. Mas a atitude deve ser nossa. Saia daqui disposto nessa noite. Se Deus ele tem falado ao teu coração, faça aquilo que Deus tem ordenado. Se Deus tem colocado para você ajudar alguém, ajude. Se Deus tem colocado para você interceder por alguém, interceda. Se Deus tem te colocado algo no coração para ajudar em alguma área da igreja, ajude. Coopere, faça, contribua, produza. Porque o crescimento, ele vem da parte de Deus sobre as nossas